palavra do Senhor mostra-nos qual é a nossa missão. Formar líderes servos que ministram eficazmente na missão de Deus. Como aquele texto que todos conhecemos, procura apresentar-te Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a missão da Igreja Batista de Tires é a mesma do nosso Seminário Teológico Batista: formar líderes servos que ministrem eficazmente na missão de Deus. Tinha convidado o Davi para falar de quatro grandes nomes da Bíblia. Lembramos Abraão, Davi, Pedro e Paulo. E se olharmos para a sua vida, a sua história, não era muito provável que alguém escolhesse estes homens para serem servos de Deus. Porque encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras, aspectos tão frágeis, fragilidade humana, que a palavra de Deus nos conta acerca de Abraão, de Davi, de Pedro, de Paulo. E não era provável, se tivéssemos que escolher uma equipe de trabalho, que fôssemos escolher estas pessoas tão fracas como nós. Mas realmente o Senhor escolheu, e Ele tem um propósito. Ele não escolhe os iluminados, os sábios, os técnicos. Ele escolhe aqueles que se deixam trabalhar pela ação do Espírito Santo. Amém. Não preciso da colaboração do Edmundo, está bem? Obrigado. Deus usa pessoas de fé e com fé. E a palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. Meus irmãos, a fé é essencial. Deus usa pessoas de fé e com fé. Pois a palavra de Deus nos diz lá no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, meus irmãos, a fé em Cristo é essencial para nós respondermos à chamada do Senhor. E a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 9. A graça é favor divino, mas a resposta do homem é a fé. O texto é claro quando diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, Deus usa pessoas de fé e com fé. O perfil do homem e da mulher que Deus usa é um perfil espiritual. E realmente Abraão, um homem que vivia entre os pagãos, um homem falho, um homem que cometeu tantos erros, usou de mentira, falhou muitas vezes. Não era provável que ele fosse escolhido como servo de Deus, o pai da fé. Mas Deus transformou, trabalhou a sua vida de forma tão poderosa. Mas Deus usa pessoas fiéis e obedientes. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 28,
nos fala desta condição que Deus tem em conta na chamada dos seus servos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz a palavra: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará cada um de vocês sobre todas as nações da terra, se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, e somos fiéis e obedientes à sua palavra, o Senhor se manifesta de uma maneira extraordinária. O apóstolo João diz lá no Evangelho, no capítulo 14, versos 21 e 23, deste seguir ao Senhor em fidelidade, em obediência, é realmente condição. A palavra do Senhor nos fala deste percurso. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus usa pessoas fiéis e obedientes. E quando vemos isso na vida de alguns rebeldes, como Sansão, que tinham sido escolhidos logo desde nascença para um propósito, mas a infidelidade, a desobediência fez com que Sansão não fizesse parte de uma grande mudança, de um grande avivamento. A palavra do Senhor também nos ensina que Deus usa pessoas com coragem e sem medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós lemos estas palavras que o apóstolo Paulo dirigiu ao seu jovem pastor Timóteo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus usa pessoas com coragem e sem medo. Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O Senhor nos dá a capacidade, o Senhor nos dá a coragem para enfrentarmos as lutas, e nele nós conseguiremos vencer pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Era improvável Pedro, aquele que negou o Senhor, ser escolhido como servo de Deus. Mas Deus trabalhou no seu coração, na sua vida, de maneira que aquele Pedro que negou o Senhor, que depois foi restaurado por 3 vezes, disse: Senhor, eu amo-te, tu sabes que eu te amo. Este Pedro foi realmente uma bênção nas mãos do Senhor. E mais tarde, quando confrontado com os inimigos do Evangelho, ele disse: não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Por isso, meus irmãos, Deus usa pessoas com coragem e sem medo para realizar a sua obra. Mas também a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus capítulo 28, a grande comissão que importa realizar, porque foi essa a ordem de marcha que o Senhor deixou à sua igreja, aos seus servos. Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Deus usa pessoas de visão e com sentido de missão. Precisamos, meus irmãos, de olhar para tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. E são oportunidades de nós levarmos o conforto e o consolo de Deus a todas as pessoas que estão confusas, desesperadas, porque o Evangelho não só cuida do nosso corpo, mas também cuida do nosso espírito, da nossa alma. Por isso, Deus quer usar a minha, a tua vida. Deus usa pessoas de visão e com um sentido de missão. Era improvável que o apóstolo Paulo, aquele que perseguiu, aquele que criou tantas dificuldades ao desenvolvimento no princípio da igreja cristã, que Deus o usasse mais tarde como um pastor fiel, um pastor com a visão de ministrar, de deixar, como nós temos, 13 cartas apostólicas para orientação e direção das suas igrejas. Improváveis servos de Deus, Abraão, Davi, Pedro, Paulo e tantos outros. Caleb, Elias, Raabe, Moisés, Gedeão, Amós e tantos outros. Não era provável que Deus os escolhesse, mas Deus os escolheu e com o seu Espírito transformou os seus corações. É isso que Deus pode fazer em nós. Crescemos numa família humilde e dos 5 irmãos era improvável que o Daniel, o Paulo fossem pastores. Ao lado vivia a família Pascoal, Mário Pascoal, pastor, e a irmã Ermelinda e os seus filhos. Da nossa família havia não muita orientação e realmente apenas o ir à casa do Senhor, ouvir a palavra, sendo transformado pelo Espírito, veio despertar para que estivéssemos atentos à voz do Senhor. Mas não era provável vir a servir ao Senhor como pastor. Mas foi Deus que fez essa mudança na minha vida, na vida do meu irmão Paulo, e assim nós nos levantamos com as nossas dificuldades, com os nossos erros, e podemos servir ao Senhor em família, com a bênção do Senhor em cada dia, sentindo que não somos nós, mas graças ao poder de Deus nas nossas vidas, que tudo aquilo que fazemos é para a honra e glória do seu nome. Dou muitas graças a Deus pelo investimento que recebi da parte dos meus tios, pastor Mário Pascoal e irmã Ermelinda, que ministraram tanto ao meu coração como servos do Senhor, e isso deixou realmente um despertamento para a obra do ministério. Por isso, meus irmãos, comecemos a orar pelos nossos filhos, comecemos a orar pelas nossas famílias, e Deus pode ter um propósito maior de chamar, de despertar para a obra do Senhor. E, meus irmãos, se nós não dermos ouvidos à chamada do Senhor, tudo o que fizermos na vida será uma frustração. Não encontraremos a realização dos nossos sonhos se nós estivermos de costas viradas para o Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Quando lemos Isaías, a chamada de Isaías, num contexto de um mundo de pecado, num meio de um povo de impuros lábios, quando Isaías ouviu: a quem enviarei, quem há de ir por nós?
Isaías não pôde resistir e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu conheces a nossa vida. Tu conheces os nossos sonhos, os nossos anseios. E, Senhor, queremos te pedir, porque tu morreste na cruz por nós, alcançando-nos com o teu amor e a tua graça. Senhor, nós queremos obedecer à tua voz. Usa as nossas vidas. Transforma, Senhor, as nossas limitações em bênção para o teu reino. Nós te pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja para a obra, Senhor, que tu nos confiaste, de levar o Evangelho a todos aqueles que estão perdidos. Senhor, que o teu seminário possa ser uma ferramenta para preparar, para qualificar cada um de nós para a tua obra. Senhor, nós esperamos no teu poder e na tua graça e queremos te agradecer, Senhor, tudo o que tens feito. Obrigado pelos líderes que tens levantado na tua igreja e te agradecemos, Senhor, por aquilo que tu vais fazer. Nós entregamos tudo aos teus cuidados. Que a graça do nosso bom Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fique com cada um de nós, agora e para sempre. Amém.